A gente, quando era pequeno, quando fazia algo errado, né, os pais, as avós falavam assim: você fez isso de propósito. Né? Aí tem um gancho legal, né? Você fez isso com uma intenção consciente, né? De propósito. Então, o líder ter clareza do propósito dele por que você escolheu essa função? Né? Existe um autor chamado Demon que ele define propósito como uma intenção estável e generalizada de alcançar algo que ao mesmo tempo é significativo para o eu e gera consequências no mundo além do eu. Então, o propósito é uma intenção estável, porque o propósito deve ser escrito a lápis e não esculpido na pedra, porque ao longo do tempo a gente também vai ampliando o nosso propósito. Sim. Eu e você que somos pai, quando a gente olha a primeira vez o nosso filho, a gente muda completamente o nosso propósito de vida, né? Reescreve o propósito. Então, quando o líder tem clareza do propósito, né, eu sempre convido os alunos a escreverem uma frase que expressa qual é a sua declaração de propósito. E depois, trazendo já o conceito desses autores, né, essa declaração de propósito, ela precisa ter um verbo, ela precisa ter o uso das suas forças, dos seus pontos fortes, fazendo qual atividade e quem são as pessoas que são impactadas. Então, quando ele tem essa declaração de propósito, ele pode olhar os valores da empresa que ele atua e perceber se aqueles valores estão alinhados ou boa parte deles estão alinhados com os valores da organização. Do ponto de vista prático, os valores pessoais ou valores da organização nos ajudam à tomada de decisão, que é aquilo que eu valorizo. Então, empresas que usam bem a consciência dos valores... por exemplo, tem uma empresa farmacêutica que os valores dela são 4. Liderança, integridade, flexibilidade e ética. Life, né? Em inglês. Então, esses 4 valores, eles permeiam qualquer decisão que eu for tomar. Tá alinhado com a liderança, está alinhado com a flexibilidade, está alinhado com a integridade, está alinhado com a ética. Então, você passa a entender os valores como uma forma de você tomar a decisão sem precisar consultar. Se o líder não tem clareza do propósito, ele pode estar trabalhando numa organização que vai contra, de repente, o que ele acredita. E isso acaba diminuindo a percepção do impacto que ele vai gerar no grupo ou nas pessoas que estão com ele. Você sabe, Paulo, que está um pouco alinhado com o objetivo de aprendizagem, se a gente for pensar do ponto de vista didático, metodológico. Mas o propósito, ele ajuda a gente a ter a direção. Um exercício que eu gosto de fazer em aula, em convenções ou em palestras, eu lembro que uma vez, em 2022, eu participei de 10 encontros de uma empresa que cada encontro tinha mais ou menos 800 pessoas no auditório. E logo, como a gente ia falar sobre os valores dessa empresa, e para mostrar para que serviam os valores, eu pedia para que eles colocassem a mão esquerda sobre os olhos e com a mão direita eles apontassem para onde nasce o sol. Era uma pergunta meio fora de contexto, porque o cara estava dentro de uma sala, num lugar que ele não conhecia, então ele apontava para qualquer lugar. E aí eu pedia para ele tirar a mão dos olhos e observar as mãos das pessoas. Então, cada um apontando para um lado. Aí eu já deixava o meu celular aberto, onde tinha a bússola, e eu mostrava, olha, o sol nasce no leste, ó, o sol está para cá. Então, agora eu vou pedir que todo mundo aponte para esse lugar onde eu estou falando. E a sala inteira tinha esse movimento. Então, isso dava um efeito, do ponto de vista tátil, né, de entender que o propósito nos ajuda a ter uma direção. Tanto que hoje, nas organizações, não se fala tanto em missão, e se fala mais em propósito, né? Que ela acaba sendo uma maneira mais atual de você apoiar as pessoas em qualquer lugar que elas trabalhem a saber para onde a gente está indo.